Você está precisando de uma resposta de Deus? Você está precisando de uma direção que te dê paz e segurança? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que já está martelando na minha mente há alguns meses. Já tem uns meses que eu li essa palavra e falou fortemente comigo, falou fortemente no meu coração. Mas essa semana em específico, ao ler essa passagem, eu senti uma correção de Deus, um tapa quando eu li essa palavra, sabe? Quando o Senhor quer falar algo com você, e pode ser uma passagem que você já leu várias vezes, mas quando Deus quer falar algo com você, né? Aquele versículo específico, aquela passagem, começam a vir, né? Algumas interpretações diferentes na sua mente. E foi justamente isso que aconteceu essa semana, né? Eu tive uma correção do Senhor. Então, pessoal, eu tava muito aflita com relação a postar vídeos aqui no canal. Eu tava pensando, meu Deus, eu acho que não é pra eu postar. Ao mesmo tempo que eu queria postar e compartilhar mais de Jesus, mais da palavra, eu ficava pensando, meu Deus, não é pra eu fazer isso, porque, não sei, até hoje eu tô acostumada só a cantar, né? Falar não é tão meu forte. E eu fiquei pensando muitas coisas, gente. Nossa, eu fiquei pensando, será mesmo que é da vontade do Senhor postar? Até que eu postei. E, gente, eu postei o vídeo e muitas pessoas vieram falar comigo, nossa, Beca, que bom que você postou, é sua cara os vídeos. E, nossa, algumas pessoas falaram, Rebeca, eu senti Deus falar o meu coração através daquela palavra, eu senti Deus falar comigo, Rebeca, eu precisava ouvir aquilo. E aí eu percebi, né, que realmente era para eu ter postado, porque falar de Jesus não pode estar limitado só entre quatro paredes, né? Não só dentro da igreja, não só no louvor, mas Deus tem as formas de trabalhar e postar aqui também é uma das formas de lançar a rede, né? Porque enquanto eu falo de Deus aqui, compartilho a palavra, alguns testemunhos, pode ser que alguém seja abençoado. E esse canal surgiu também através da minha experiência pessoal, porque eu já fui muito abençoada, ainda sou muito abençoada assistindo alguns vídeos aqui no YouTube. E por muitas vezes, pessoal, eu tô precisando de uma palavra e aí aparece para mim um vídeo e Deus fala comigo através de algumas pessoas, justamente tudo que eu preciso ouvir. Mas vamos lá, né? Porque de um assunto foi pro outro. E por que que eu falei que eu recebi uma correção de Deus, né? Porque aí eu tava pensando e querendo uma resposta de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, se for para eu postar. Mas eu quero que o Senhor fala mesmo. Que o Senhor seja claro comigo. Que o Senhor ou me dê um sonho, ou dê um sonho a alguém, dê uma visão a alguém, ou usa alguém para falar comigo na igreja sobre isso. E eu tava assim, gente, desesperada por uma resposta, porque eu queria que Deus falasse assim: eis que te digo, posta. Eu tava, eu tava esperando isso, gente. Porém, quando eu meditei nessa palavra, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo muito forte, é muito valioso, muito poderoso que o Senhor me ensinou através dessa palavra. E eu peço que você preste muita atenção para que você entenda o que eu vou explicar para você. Então vamos na palavra? Vamos abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim. Estou lendo na versão NVI. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. O versículo parece ser simples, né? Mas o que o Senhor falou comigo quando eu li esse versículo, gente, eu falo com vocês que eu apanhei mesmo, porque eu tava ali desesperada por uma resposta. E eu já tinha lido essa palavra várias vezes, já tinha até tentado fazer um esboço, né, simples. Mas parece que Deus não tinha me dado uma clareza sobre esse versículo até essa semana, porque ele precisava falar comigo naquele dia específico. Então, vou contextualizar para vocês o capítulo 1. Eu pesquisei um pouquinho sobre Abacuque, e Abacuque morava em Judá, provavelmente perto de Jerusalém, e Abacuque vivia juntamente com o povo de Deus. Mas quando Abacuque olhava ao seu redor, ele via o pecado tomar conta. Muita violência, muita injustiça. E aí Abacuque começa a questionar Deus, começa a fazer perguntas e tinha muitas dúvidas. E no capítulo 1, Deus responde a Abacuque. Mas Abacuque não ficou contente só com aquelas respostas. Abacuque começou a fazer outras e outras perguntas para Deus. E finaliza o capítulo 1. E o capítulo 2, que tem até o título A Resposta de Deus, o capítulo 2 começa com esse versículo, que me chamou muita atenção. Por que o capítulo 2, que tem o título A Resposta de Deus para Abacuque, começa com esse versículo
De Abacuque falando ainda. Não deveria ter terminado no capítulo 1? Enfim. Gente, olha o que está escrito. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E aí, gente, eu fiquei pensando, o que é isso? O que é esse posto de sentinela que Abacuque está falando? E aí eu fui pesquisar o que era o posto de sentinela. O posto de sentinela era um lugar alto, onde ficava em cima dos muros da cidade. E no posto de sentinela ficava um vigia. Esse vigia, é claro, ele ficava vigiando, e esse vigia ele ficava observando quem entrava, quem saía, observava se chegava alguma notícia importante, principalmente vigiava caso perigos se aproximassem da cidade. E quando Abacuque diz que vai ficar no posto de sentinela, ele está dizendo que ele vai vigiar atentamente. E quando diz no versículo, tomarei posição sobre a muralha, ele está dizendo que ele vai permanecer sem desistências, com constância. Ele vai ali tomar posição. Ele escolheu permanecer, aguardando. Quando ele diz que está aguardando, ele diz que ele vai exercer a paciência. E a paciência é o fruto do Espírito. E ele diz, eu vou aguardar, eu vou vigiar, eu vou ficar ali posicionado. Se você viu o último vídeo que eu postei aqui no canal, que inclusive foi o primeiro, eu falei muito sobre o posicionamento. E Abacuque ele teve esse posicionamento. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor vai me dizer. Quero chamar a sua atenção para isso. Talvez o que falta para você hoje, para você receber a sua resposta, para você receber a direção que você precisa, é simplesmente vigiar um pouquinho mais. Vigiar o que está se aproximando de você. Vigiar se tem algum perigo se aproximando de você. Aquele vigia do posto de sentinela, ele observava. E caso surgisse algum perigo se aproximando, ele já tomava as providências que deveria tomar. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Você que quer muito receber uma resposta do Senhor, você também precisa fazer a sua parte para que você receba o direcionamento que você precisa. Você também precisa se posicionar. Assim como Abacuque diz, né? Tomarei posição sobre a muralha. Você precisa se posicionar, esperar atentamente, aguardar, assim como diz no versículo, exerça o fruto da paciência. Nós estamos em uma geração tão imediatista e acostumados com tudo na hora. A tecnologia avançada, é só abrir o chat GPT que a gente já tem as respostas para todas as nossas perguntas. Mas o tempo de Deus não é como o nosso. E o fruto do Espírito é a paciência. E o Senhor, Ele tem o tempo certo de todas as coisas. Mesmo que você pense que está demorando um pouquinho a sua resposta, tenha paciência, que o Senhor vai te responder. Beca, mas então qual correção que você recebeu? Exatamente essa, gente. Será que eu estou fazendo a minha parte para poder ouvir a voz do Senhor, para poder ter o direcionamento que eu preciso? E é como diz aquele louvor, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Esse vigia, ele ficava observando quem entrava na cidade. Só entrava na cidade quem podia entrar. E assim é na nossa vida. Nós não podemos deixar qualquer coisa entrar no nosso coração, na nossa mente. Nós não podemos ocupar a nossa mente com qualquer coisa, não. Com distrações, não. Nós precisamos ocupar a nossa mente com a palavra do Senhor. E, inclusive, não tem forma melhor de ouvir a voz do Senhor do que meditando na palavra. Porque é lendo a palavra que você vai sentir o Senhor falar com você. Porque quando você medita, o Espírito Santo, ele te traz a interpretação que você precisa, o direcionamento que você precisa. Esses conselhos que eu deixei para você hoje são muito valiosos, porque nós precisamos colocar em prática o vigiar, o esperar. Nós precisamos nos posicionar. E assim, nós vamos receber com clareza o direcionamento que nós precisamos, a resposta do Senhor para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. É muito importante que a gente vigie muito e não deixe qualquer coisa entrar na nossa mente, qualquer coisa ocupar a nossa mente. Como você vai ouvir a voz do Senhor se a sua mente está cheia de músicas, dopamina, seriados? Gente, eu nem estou falando de coisa que é pecado não, porque talvez você está enchendo a sua mente, nem é com coisa que é pecado. Talvez você está assistindo um seriado que não contém cenas erradas, ilícitas, mas talvez é o excesso. A sua mente está cheia.
Talvez você fique aí com o celular e assiste vários vídeos curtos, que aquilo vai enchendo a sua mente, e talvez nem são vídeos errados que você consome, mas você vai passando, vai passando, vai passando, e aquilo vai enchendo a sua mente, bombardeando a sua mente, e aí você vai enchendo. E não tem como o Senhor falar conosco se a nossa mente estiver muito cheia, estiver com muitos barulhos. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos estar com a nossa mente ligada no céu, cheia da palavra de Deus. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra do Senhor. Gente, é isso. Eu não sei se eu soube expressar muito bem o que o Senhor falou comigo, né? Eu tô começando ainda, tenham paciência. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender algumas coisas. Espero muito que você receba a resposta que você tanto precisa, receba o direcionamento que você tanto busca ao Senhor. E continue me acompanhando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido o que eu falei para você, curte, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E quem sabe, né, nos próximos vídeos eu não traga mais experiências como essa que eu tive, alguns testemunhos. E é isso, gente. Fica com Deus. Deus abençoe a sua vida.